Tinha 15 anos e nenhuma família. Bem, tecnicamente tinha. Mãe que sumiu quando eu tinha 7. Pai que recusou a guarda. Avó que morreu deixando uma nota dizendo que eu era responsabilidade de alguém, qualquer um, menos dela. Tios que fingiam não me ouvir quando eu ligava. E uma cabana no meio da zona rural de Minas Gerais, a 1 hora de Ouro Preto, que ninguém queria porque era propriedade dessa avó morta, e ninguém sabia o que fazer comigo. O juiz decidiu que eu ficaria na cabana. Sozinha. Com R$ 300 por mês de uma bolsa assistencial que chegava sempre atrasado, uma caixa de documentos que a assistente social deixou na cozinha, e a promessa de uma visitação mensal que nunca acontecia. A cabana tinha as paredes descascando em tiras amarelas. O teto, se é que podia chamar aquilo de teto, tinha buracos por onde a chuva entrava sem pedir permissão. No chão, tábuas podres que rangiam quando você pisava, e no quarto, um colchão que a assistente social havia arrumado com lençol roxo manchado que cheirava a umidade antiga. Tinha uma cozinha de fogão a lenha que eu nunca havia usado. Tinha uma privada lá fora, longe, escura, com aranhas que você só via quando a lanterna bruxuleava. Passei a primeira noite inteira acordada. Não era medo, exatamente. Era a sensação de que o mundo tinha simplesmente desistido de mim. E eu, sozinha naquela cabana que chiava com o vento, precisava agora descobrir se eu ia desistir de mim mesma também. Pela manhã, o silêncio era quase ensurdecedor. Não tinha buzina de carro. Não tinha latido de cachorro de vizinho. Não tinha aquele som de madrugada da rua onde eu morava na cidade, o barulho de motos, de gritaria, de gente vivendo vidas que eu nunca ia viver. Tinha só o vento nas árvores, o canto de pássaros que eu não conhecia o nome, e o meu próprio coração batendo porque era estranho estar viva e a ninguém importar se eu continuava viva ou não. Saí para explorar. A propriedade tinha 2 hectares. 2 hectares de terra vermelha, de capim crescido, de árvores frutíferas que ninguém havia cuidado há anos e que agora produziam frutas pequenas e amargas. Tinha uma mina d'água, sim, uma mina, que jorrava água cristalina de uma encosta a 300 metros da cabana. Descobri porque resolvi caminhar até onde meu medo deixava, e depois mais um pouco. Quando vi aquela água brincando entre as pedras, pura, fria, eu senti algo que não era esperança exatamente. Era mais como uma possibilidade. Voltei para a cabana e abri a caixa de documentos que a assistente social deixará. Dentro havia a escritura da propriedade e meu nome, de uma menina de 15 anos, uma certidão de óbito da minha avó datada de 4 meses atrás, e uma carta. A carta tinha a letra tremida dela, datada de 2 de janeiro de 2019, endereçada a mim. Para quando você tiver idade de ler e compreender, estava escrito na envelopiagem. Abri com os dedos tremendo. A carta dizia que ela nunca conseguiu ser mãe para ninguém. Que sua própria infância havia sido tão dura que ela fechou a porta do coração aos 20 anos e nunca mais abriu. Que ela deixava a cabana para mim não como um presente, mas como um pedido de desculpas, a única coisa que ela tinha para me dar. No final, ela escrevia: se você conseguir transformar este lugar quebrado em algo bonito, talvez você consiga se transformar também. Li aquelas palavras talvez 50 vezes naquele primeiro dia. Não chorei. Não consegui. Parecia que a tristeza estava tão funda que era invisível, como a água daquela mina. Você sabe que existe porque sente o frio, mas não consegue tocá-la com as mãos. A semana seguinte foi de exploração silenciosa. Descobri que no lado norte da propriedade havia um pequeno riacho que só corria na época de chuva. Descobri que tinha um pé de goiaba gigantesco que produzia fruta adocicada se você esperasse o tempo certo. Descobri que havia um pequeno galpão de madeira atrás da cabana que funcionava antes como depósito e que estava cheio de ferramentas antigas, enxada, machado, foice, coisas que meu avô deve ter usado e que a minha avó nunca teve coragem de descartar. Tinha também uma corda de sisal ainda resistente. 2 sacos de adubo antigo. E em uma caixa de papelão, sementes. Sementes de alface, de tomate, de cenoura, de feijão. Tudo guardado, cuidadoso, como se alguém, talvez a minha avó em um momento de esperança, tivesse planejado um futuro que nunca chegou. Naquela terça-feira, recebi a primeira mensagem de texto. Era da Dona Marisa, uma mulher do povoado vizinho que tinha sido amiga da minha avó. A assistente social tinha deixado seu número em caso de emergência. Dona Marisa mandava apenas: "Tá bem aí sozinha, filha?" Respondi com um sim. Simples. Honesto. 20 minutos depois, ela chegou de bicicleta. Tinha 70 e poucos anos, pele queimada de sol, mãos grandes de trabalho rural,
e nos olhos uma coisa que eu reconheci porque minha avó tinha deixado aquela mesma coisa naquela carta. Era remorso, era aquela necessidade desesperada de consertar algo que havia sido quebrado. Dona Marisa entrou na cabana sem bater na porta e começou a tirar as teias de aranha das janelas com um pano que ela tinha na bolsa. Não perguntou se eu queria. Apenas fez. Sua avó foi uma mulher triste, ela disse enquanto limpava. Mas ela me falou sobre você. Disse que você era inteligente, que você lia muito, que você era diferente da família. Eu não tinha nenhuma resposta para isso. Tenho uma proposta para você, Dona Marisa continuou, e sua voz mudou. Ficou mais oficial, como se ela estivesse em uma reunião importante. Trabalho em uma ONG que oferece microcrédito para projetos rurais. Você é muito jovem, mas seu avô tem propriedade. Tem água. Tem terra. Se você quiser, a gente pode estruturar um projeto. Ela colocou um cartão na minha mão. Não precisa decidir agora. Depois que Dona Marisa saiu, eu fiquei olhando para aquele cartão. ONG Raízes Rurais, transformando vidas através da terra. Pelos primeiros dias, eu simplesmente ignoro tudo isso. Continuei existindo no dia a dia, comendo a comida que Dona Marisa começou a trazer, dormindo naquele colchão miserável, acordando com um cheiro de mofo que nunca desaparecia. Mas aquele cartão ficava na minha bolsa. Depois, em uma noite quando a solidão estava particularmente pesada, eu liguei. Foi assim que conheci seu Tiago. Seu Tiago tinha 62 anos, era engenheiro agrônomo aposentado, morava em Ouro Preto, mas vinha todo mês fazer consultoria para a ONG. Ele era viúvo, sem filhos, e, pela maneira como Dona Marisa o descrevia, era um homem que havia passado por perdas e havia simplesmente escolhido ajudar outras pessoas em vez de desistir. Ele veio visitar a propriedade em uma quinta-feira ensolarado. Seu Tiago era magro, tinha cabelo completamente branco, e quando chegou dirigindo um carro cheio de caixas, ele saiu como se estivesse chegando em um tesouro. Meu Deus, ele disse, olhando para a cabana, para as árvores frutíferas, para o terreno. Isso aqui tem tudo. Água limpa, terra boa, luz solar durante o dia todo. Sua avó herdou uma mina de ouro e nunca soube o que fazer com ela. Ele passou horas caminhando pelo terreno comigo. Mostrou-me como a água da encosta podia ser canalizada. Como o terreno tinha inclinação perfeita para uma pequena horta. Como as frutas silvestres poderiam ser colhidas e transformadas em geleia, em suco, em produto para vender. Você quer transformar isso aqui? Ele perguntou, apontando para a cabana inteira. Eu disse que sim, mas não porque tivesse certeza. Era mais porque naquele momento, com seu Tiago falando como se meu futuro fosse uma coisa real e possível, eu senti que talvez fosse hora de tentar. Então vamos começar, ele disse. Mas isso vai exigir trabalho. Vai ser difícil. E você vai querer desistir muitas vezes. Eu sabia disso. Eu já tinha desistido de tantas coisas. Desisti da ideia de que minha mãe voltaria. Desisti de pensar que meu pai mudaria de ideia. Desisti de esperar que alguém simplesmente me salvasse. Mas talvez, só talvez, era hora de parar de desistir e começar a construir. Seu Tiago voltou na semana seguinte com ferramentas. E com um amigo dele, Marcos, que era pedreiro. Juntos, comecamos a reconstruir a cabana. Não foi rápido. Levou semanas. Mas a cada dia, aquela casa que cheirava a mofo e morte começava a cheirar a madeira fresca, a tinta nova, a futuro. As paredes foram remendadas. O teto foi coberto com telhas que não vazavam. O chão de tábuas podres foi substituído por piso de cimento liso. A privada velha lá fora virou um banheiro interno com chuveiro d'água quente, água aquecida por um sistema solar que seu Tiago instalou com suas próprias mãos. E o que era mais importante, pela primeira vez, eu não era invisível. As pessoas do povoado começavam a parar e perguntar o que estava acontecendo. Dona Marisa espalhava a história. A neta da Joana está transformando a propriedade dela, e logo outras mulheres começaram a aparecer com doações. Uma traz sementes. Outra traz uma velha porta que você podia aproveitar. Outra traz material de construção que seu marido não estava usando. Eu tinha uma comunidade. Isso era estranho. Isso era bonito. Isso era aterrorizante. Agora, antes de eu enviar o segundo bloco, gostaria de sua confirmação. Está gostando da direção? O tom, a intimidade, a progressão de superação? Alguma coisa que você gostaria que eu ajustasse antes de eu continuar com as próximas 2.000 palavras? Perfeito!
Vou entregar o bloco 2 de 3. As próximas 2.000 palavras com intensificação do conflito, provas documentais, o aliado fortalecendo o apoio e o primeiro grande obstáculo. O projeto cresceu mais rápido do que eu imaginava. Em 2 meses, a horta estava plantada. Em 3, estávamos colhendo alface, tomate, cenoura. Em 4, seu Tiago tinha me apresentado um técnico de agroecologia que me ensinou como fazer compostagem, como preparar o solo, como trabalhar com a natureza em vez de contra ela. A água da mina agora descia por canos de PVC que seu Tiago canalizou com precisão de engenheiro. No final, ela terminava em um pequeno tanque de alvenaria que a gente tinha construído juntos. Marcos, eu, seu Tiago e uma rede de voluntários que começava a aparecer nos fins de semana. Mas foi quando eu recebi a ligação que tudo mudou. Era uma quarta-feira à noite. Eu estava terminando de regar as mudas de tomate quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atende. Olá, é você mesmo. A voz era de um homem. Corta a louça. Como se ele estivesse inseguro de que deveria estar ligando. Quem é? Perguntei. Meu nome é Henrique. Sou advogado. Seu pai me contratou para entrar em contato com você sobre um assunto legal importante. O chão desapareceu sob meus pés. Meu pai. Aquele homem que, quando eu tinha 8 anos, respondeu a uma ligação da assistente social dizendo que ele não tinha condições financeiras ou emocionais de cuidar de um filho bastardo. Aquele homem que recusou assinar papéis. Aquele homem que, segundo a minha mãe, tinha uma nova família, uma filha legítima e uma vida que não tinha espaço para mim. Qual é o assunto? Consegui perguntar. A propriedade que você herda de sua avó, o advogado continuou. Seu pai está contestando a validade do testamento. Ele alega que ele é o herdeiro legítimo, que você era menor de idade quando o documento foi registrado e que ele tinha direitos sucessórios que foram violados. Ele quer repartição dos bens. Basicamente, ele quer metade da propriedade ou o equivalente em dinheiro. Eu senti o telefone escorregar da minha mão. Estou aqui, o advogado perguntou. Sim, eu sussurrei. Você tem 30 dias para dar uma resposta legal. Recomendo que você procure um advogado. Pessoalment. Ele deu um número de telefone. Eu não escrevi. Não consegui. Passei a noite acordada. Não era medo. Era fúria. Era aquela raiva quente que queima por dentro e não deixa você respirar direito. Aquele homem que nunca ligou, que nunca perguntou se eu estava viva, que deixou ser criada em orfanatos e casarões com outras crianças abandonadas, agora queria vir reclamar da única coisa que havia restado para mim? Acordei seu Tiago no dia seguinte. Liguei cedo, muito cedo, quando o sol ainda estava nascendo. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando notícias ruins. Contei tudo. A ligação. O advogado. A ameaça. Seu Tiago ficou em silêncio por um tempo. Depois disse apenas, vou levar meia hora para chegar aí. Faça café. Quando ele chegou, seu Tiago tinha 3 coisas comigo. Uma pasta de documentos que ele tinha preparado com um amigo advogado que ele conhecia, uma caneta, e aquele olhar de uma pessoa que já havia visto injustiça e não aceitava mais. Primeira coisa, ele disse, sentando na minha cozinha nova. Sua avó deixou um testamento legal, registrado em cartório, datado de 2018. Seu pai não tem direito nenhum porque ele renunciou os direitos de paternidade em 2009. Está aqui, olha. Ele abriu um documento. Havia a assinatura do meu pai, data clara, cartório de Ouro Preto. Seu pai renunciou à paternidade? Perguntei, confusa. Sim, para não pagar pensão alimentícia. É comum, infelizmente. Homens que querem sair da vida de uma criança sem responsabilidade legal. Aquilo era novo. Ninguém nunca tinha me dito isso. Mas ele pode contestar o testamento? Perguntei. Pode tentar. A lei permite isso se ele provar que o testamento foi feito sem capacidade mental ou sob coerção. Mas sua avó tinha capacidade plena. E você tem a carta que ela deixou explicando as razões, certo? Eu tinha. Perfeito. Agora, segunda coisa. Seu Tiago abriu outra pasta. Você precisa proteger legalmente o que você construiu aqui. A ONG Raízes Rurais pode te ajudar. A gente pode registrar esse projeto como um empreendimento rural familiar. Isso oferece proteção legal e também acesso a crédito e políticas de incentivo. Ele mostrou documentos, números, possibilities.
Terceira coisa, seu Tiago continuou, e sua voz ficou mais suave. Você vai ficar com raiva. Vai ficar com medo. E isso é completamente normal. Mas você não vai enfrentar isso sozinha. Ele colocou a mão sobre a minha. Minha filha, a filha que eu tive com minha esposa, ela desapareceu quando tinha 25 anos. Sumiu. A polícia nunca encontrou. Eu passei 10 anos procurando. 10 anos revolvendo tudo que era pedra, falando com todas as pessoas, vivendo em um inferno pessoal. Eu nunca tinha ouvido essa história. Um dia, um jovem que eu havia ajudado, exatamente como estou ajudando você, veio me encontrar. Ele me disse que minha filha tinha aparecido em uma cidade em Santa Catarina. Viva! Com uma nova vida. Segura! Aquele jovem, sem que eu pedisse, sem que eu esperasse, simplesmente cumpriu uma promessa que eu tinha deixado em aberto. E eu entendi naquele momento que a vida não funciona sozinha. A gente precisa das pessoas. A gente precisa ser salvo às vezes. Mas a gente também precisa salvar outras pessoas. É assim que a gente fica completo. Seu Tiago estava com os olhos molhados. Você não precisa enfrentar isso sozinha, ele repetiu. Eu vou estar com você. Os próximos 15 dias foram de preparação silenciosa. Seu Tiago me conectou com uma advogada em Ouro Preto, doutora Cecília, que era uma mulher de 50 e poucos anos com aquele tipo de presença que faz você se sentir seguro. Ela revisou toda a documentação. Confirmou o que seu Tiago tinha dito. Explicou que meu pai tinha zero chance legal, mas que ele ainda assim poderia gastar tempo e dinheiro processando. Quanto pode custar? Perguntei com a voz pequena. Entre 1.000 e 3.000 reais de honorários meus. Se isso chegar a tribunal, pode ser mais. Mas seu pai vai precisar pagar também, e se ele perder, o que ele vai? Ele pode ser condenado a pagar os custos dele e parte dos seus. Eu não tinha 1.000 reais. Tinha aproximadamente 300. Deixa isso comigo, seu Tiago disse. É meu investimento em você. Enquanto isso, a gente continuou trabalhando na propriedade. Parecia importante. Parecia uma forma de dizer que a gente não ia deixar a ameaça vencer. A horta cresceu. As frutas da mina, sim, isso é o que eu chamava de minha propriedade, a mina, começaram a ser colhidas sistematicamente. Dona Marisa trouxe uma mulher que sabia fazer geleia, e passamos um fim de semana fazendo vidros e vidros de geleia de goiaba, de banana com canela, de maçã silvestre com gengibre. A comunidade inteira estava investida agora. Não era planejado. Simplesmente aconteceu. Mulheres do povoado começaram a aparecer nos fins de semana para ajudar. Homens começaram a oferecer ferramentas, conhecimento, tempo. Uma senhora chamada Dona Célia trouxe sementes de ervas medicinais. Um senhor chamado Zé trouxe madeira para a gente construir galpões de secagem. Havia algo acontecendo que ia além de um projeto agrícola. Havia uma comunidade sendo construída. Havia pessoas dizendo sim para alguém que o mundo havia dito não. No 10º dia, recebi uma mensagem de texto do advogado de meu pai. Seu cliente gostaria de negociar. Qual seria um valor aceitável de acordo? Doutora Cecília leu a mensagem e sorriu. Ele está recuando. Ele sabe que vai perder. Agora está tentando economizar tempo e dinheiro. O que a gente responde? Perguntei. A gente não negocia. A gente deixa claro que a propriedade é sua, que ele não tem direitos, e que qualquer ação legal vai resultar em condenação dele por litigância de má-fé. Doutora Cecília digitou a resposta com dedos firmes. 3 dias depois, recebemos a comunicação formal. A ação havia sido cancelada. Meu pai havia desistido. Eu estava na horta quando recebi a notícia. Tinha lama nos meus joelhos. Tinha suor na minha testa. Tinha terra embaixo das unhas. E quando li aquela mensagem no meu celular, ação cancelada, eu senti algo que não era alívio exatamente. Era a sensação de que eu havia passado por algo que poderia ter me destruído, mas não destruiu. Era a sensação de que eu tinha escolhido permanecer. Seu Tiago chegou aquela noite com garrafas de suco natural, feito com as frutas da propriedade, e Dona Marisa trouxe um bolo. A gente fez uma pequenininha celebração na minha cozinha nova, aquela cozinha que 6 meses atrás tinha apenas um fogão velho e agora tinha um fogão a gás, uma pia de inox, prateleiras com potes organizados de sementes e temperos. Você é forte, Dona Marisa disse para mim, levantando seu copo de suco. Não, eu não sou, eu respondi honestamente. Vocês me fizeram forte. Vocês me seguraram.
Seu Tiago colocou a mão na minha. Agora vem a parte difícil, ele disse. Mais difícil que isso? Perguntei. Porque agora você vai ter que acreditar que merece ficar aqui. Que merece construir algo. Que merece ser feliz. Isso é muito mais duro que defender a propriedade. Porque você tem que defender a si mesma. Aquelas palavras ficaram comigo. Confirmação antes do bloco 3 final. Está acompanhando bem? Intensity aumento? O clímax emocional está funcionando? Quer que eu mantenha o mesmo tom e ritmo para o terceiro e último bloco, onde vamos para a transformação final, o epílogo restaurativo e o desfecho memorável? Excelente! Vou entregar o bloco 3 de 3, final, as últimas 2.000 palavras com a transformação completa, o clímax emocional, o epílogo restaurativo e os CTAs orgânicos finais. 6 meses depois, a propriedade não era mais apenas uma cabana velha no meio do mato. Era um lugar com nome. A gente chamava de Raízes da Mina, por causa da mina d'água que tinha salvado tudo, e por causa das raízes que agora estavam profundas naquela terra. Tinha uma pequena placa de madeira na entrada, feita pelo Zé, com letras entalhadas que brilhavam quando o sol batia. A horta havia se transformado em 3 hortas separadas, uma com hortaliças, outra com ervas medicinais, outra experimental com plantas que seu Tiago queria testar. O galpão de secagem agora funcionava a pleno vapor. As geleias, os sucos, as ervas desidratadas, tudo sendo preparado com qualidade e cuidado. A água da mina tinha análise de laboratório comprovando sua pureza, e a gente estava legalizando um pequeno empreendimento de água mineral que seu Tiago havia estruturado com a ONG. Mas o que tinha realmente mudado era invisível. Eu tinha começado a sorrir sem aquela sensação de que o sorriso era falso. Tinha começado a dormir sem acordar assustada. Tinha começado a reconhecer meu próprio rosto no espelho como alguém que merecia estar ali. E tinha começado a receber outras pessoas. Tudo começou com uma conversa com Dona Marisa. Aqui está lindo, ela disse um dia, olhando para a propriedade completamente transformada. Mas você sabe o que seria ainda mais bonito? Se outras meninas tivessem um lugar assim. Um lugar seguro. Um lugar onde elas pudessem aprender, crescer, se reconstruir. Eu olhei para ela. O que você está sugerindo? Um projeto de acolhimento. Curto prazo. Meninas em situações parecidas com a sua, abandonadas, negligenciadas, sem perspectiva. A gente traria elas aqui, nos fins de semana. Ensinaria técnicas de cultivo, processamento de alimentos, empreendedorismo. Mas mais importante, ensinaria que elas têm valor, que elas merecem estar aqui. Seu Tiago confirmou que a ONG poderia financiar. Doutora Cecília confirmou que era legalmente viável. Dona Marisa conhecia assistentes sociais que poderiam indicar as meninas. E assim, no 7º mês, chegou Marina. Marina tinha 13 anos. Tinha sido abandonada pela mãe em um orfanato no Rio de Janeiro e havia sido transferida para Minas Gerais por falta de vagas. Tinha um olhar vazio, aquele mesmo olhar que eu reconhecia no espelho quando acordava naquela primeira noite na cabana. Levei ela para a horta. Aqui é todo seu, eu disse. Você planta o que quiser. Você colhe o que plantou. O que você produz, você vende ou você come. Ninguém tira de você. Marina olhou para a terra como se fosse a primeira vez vendo terra na vida. Talvez fosse. Nos 3 meses seguintes, chegaram mais 3 meninas. Isadora, com 16 anos, que tinha sido rejeitada pela família por ser transluciana, com 14, cujo pai havia ido preso e a mãe tinha desaparecido. E Sofia, com 12, que tinha sido abusada e estava em processo de recuperação psicológica. A propriedade se transformou novamente. O que era um projeto meu virou um projeto nosso. Marina desenvolveu uma obsessão por tomate cereja e agora era responsável por toda a produção. Isadora tinha talento para design e criou a logomarca de Raízes da Mina, um desenho de uma menina com raízes saindo dos pés, plantando no chão. Luciana adorava números e logo estava ajudando a controlar o estoque e as vendas. Sofia começou a fazer desenhos das plantas, ilustrações incríveis que a gente colocava nos rótulos das geleias. Havia alegria naquele lugar agora. Havia risadas. Havia conversas até tarde sobre sonhos e medos. Havia abraços quando era necessário. Havia trabalho, sim, mas trabalho com propósito. Não aquele trabalho explorador que quebra as pessoas, mas aquele trabalho que reconstrói. Uma noite, Marina me abordou enquanto a gente embalava a geleia.
Você acha que eu posso fazer isso sozinha? Como você fez? Ela perguntou. Fazer o quê? Ter um lugar meu. Transformar algo quebrado em algo bonito. Eu coloquei a mão dela na minha. Não. Você não vai fazer sozinha. Porque você agora sabe algo que eu tive que aprender sozinha, que a gente não precisa fazer sozinho. Que pedir ajuda não é fraqueza. Que aceitar que outras pessoas cuidem de você é um ato de coragem, não de rendição. Marina sorriu. Aquele sorriso que ainda estava aprendendo a fazer genuinamente. No 9º mês, recebemos uma visita inesperada. Era uma quinta-feira, e eu estava mostrando para Luciana como fazer o registro de vendas mensais quando um carro subiu à encosta da propriedade. Era um carro oficial, branco, com o brasão do governo do estado de Minas Gerais. Desceu uma mulher de uns 50 anos, elegante, com pasta na mão. Apresentou-se como doutora Helena, diretora do Programa Estadual de Políticas para Meninas em Situação de Vulnerabilidade. Seu trabalho aqui chegou até nós, ela disse, olhando para a propriedade com admiração. A assistente social de Ouro Preto e a ONG Raízes Rurais fizeram um relatório sobre o que você está desenvolvendo. É extraordinário. Meu coração começou a bater rápido. A gente gostaria de apoiar isso formalmente. Expander. Tornar isso um modelo replicável em outras comunidades. Temos orçamento, estrutura, experiência em políticas públicas. Você toparia? Eu olhei para seu Tiago, que estava ao meu lado. Ele assentiu com os olhos. Sim, eu disse. Top area. Os meses seguintes foram um turbilhão. Formalização da ONG. Registro oficial do projeto. Capacitação de mais mentoras e mentores. Estruturação de um currículo que combinava trabalho prático com educação financeira, com saúde mental, com construção de autoestima. E então, no 12º mês, houve aquela noite. A noite em que a gente fez uma celebração. Não era grande. Não era sofisticada. Era apenas seu Tiago, Dona Marisa, Doutora Cecília, Marcos, Dona Célia, Zé, as 4 meninas, e eu. Sentados ao redor de uma fogueira que Marcos tinha acendido no pátio da propriedade. Comendo comida que a gente tinha plantado, colhido, cozinhado junto. Bebendo suco que a gente tinha produzido. E compartilhando histórias. Seu Tiago falou sobre sua filha, como ela havia aparecido depois de 10 anos, e como aquele ato de ajudar outras pessoas havia preparado seu coração para aquele reencontro. Dona Marisa falou sobre como ela se sentia sozinha depois que o marido morreu, e como ver a gente crescendo havia dado novo significado à vida dela. Doutora Cecília falou sobre como ela havia passado anos fazendo trabalho legal que não significava nada, até que começou a trabalhar em casos como o meu. Depois foi a vez das meninas. Marina falou que, pela primeira vez em sua vida, ela não sentia que era um problema. Isadora falou que tinha começado a desenhar novamente, aquela coisa que ela havia abandonado porque pensava que não tinha talento. Luciana falou que tinha descoberto que amava números porque os números representavam um crescimento real de algo que ela tinha construído com as mãos. Sofia, que era mais quietinha, apenas disse: aqui eu acordei todos os dias sem medo. Acho que é isso que significa estar segura. Aquelas palavras ficaram na noite, como uma verdade absoluta. E então seu Tiago se levantou. Eu tenho algo para vocês, ele disse, e abriu uma pasta. Dentro havia documentos. Seu Tiago os passava lentamente, e conforme cada uma pegava, eu via os rostos mudarem. Eram bolsas de estudo. Bolsas de estudo para cursos técnicos. Marina para agricultura orgânica. Isadora para design e branding. Luciana para contabilidade. Sofia para arteterapia. Isso é dinheiro meu, seu Tiago explicou. Dinheiro que eu havia deixado para quando eu morresse. Mas eu percebi que eu prefiro vê-lo transformando vidas enquanto eu ainda estou aqui. Essas bolsas são para vocês começarem a estudar formalmente. Para vocês terem escolha. Para vocês saberem que o mundo investe em vocês porque vocês importam. Marina começou a chorar. Todas começaram a chorar. Eu não chorei. Eu apenas senti algo se fechando dentro do meu peito, aquela ferida que a gente carrega desde criança quando descobre que não foi escolhida por ninguém. Hoje, 2 anos depois, a propriedade tem uma placa pequena mas clara na entrada. Raízes da Mina, transformando vidas através da terra e da comunidade. Tem 20 meninas passando por aqui anualmente. Tem parcerias com 3 cidades diferentes. Tem um modelo que está sendo estudado por universidades.
Tem histórias, tantas histórias, de meninas que chegaram vazias e saíram cheias de possibilidade. Marina já está estudando agronomia em uma universidade federal. Ela vem nos fins de semana e ensina as meninas mais novas. Isadora criou uma agência de design, ainda pequena, mas crescendo. Luciana agora gerencia toda a contabilidade de raízes da mina e está estudando administração. Sofia está fazendo arteterapia com as meninas que chegam traumatizadas, usando a mesma técnica que a salvou. Seu Tiago continua vindo toda quinta-feira. Ele diz que encontrou sua filha, afinal, não apenas a filha biológica que desapareceu, mas dezenas de filhas que a gente está reunindo neste lugar que antes era apenas ruína. Dona Marisa instalou uma placa na porta da prefeitura dizendo Raízes da Mina recebe voluntárias todas as segundas e quartas. E eu acordo sem aquele cheiro de mofo. Acordo com o cheiro de terra fresca que entra pela janela aberta. Acordo sabendo que existem pessoas que dependem de mim, que acreditam em mim, que querem que eu continue aqui. Ontem, uma menina nova chegou. Tinha 15 anos. Tinha aquele vazio nos olhos que eu reconhecia. Aquela forma de caminhar como se o corpo fosse um fardo. Levei ela para a horta. Aqui é todo seu, eu disse. Você planta o que quiser. Você colhe o que plantou. O que você produz, você vende ou você come. Ninguém tira de você. E você nunca está sozinha. Ela olhou para mim como se aquelas palavras fossem em outro idioma. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Porque alguém fez isso por mim, eu respondi. E por que isso importa? A menina começou a chorar. E pela primeira vez na vida dela, ela estava segura o suficiente para chorar. Mensagem final: CTA orgânico. Se você está aqui, assistindo, é porque essa história tocou algo dentro de você. Talvez você tenha se visto em mim, naquela menina sozinha na cabana escura. Ou talvez você tenha se visto em seu Tiago, querendo ser aquela pessoa que salva, que acredita, que transforma. A verdade é essa: nenhum de nós está aqui por acaso. E nenhum de nós precisa estar sozinho. Se você tem uma história como essa, de superação, de transformação, de alguém que apareceu na sua vida quando você mais precisava, eu quero ouvir. Deixe um comentário. Compartilhe. Porque quando a gente compartilha nossas histórias, a gente dá permissão para outras pessoas compartilharem também. E é assim que ciclos de abandono viram ciclos de cuidado. Se você conhece uma menina, um menino, alguém que está sozinho neste momento, não deixe essa pessoa invisível. Aparica, Acrodite, Invista. Porque aquela pessoa pode ser exatamente quem o mundo precisa. Se inscreva no canal. Deixe um like. Compartilhe isso com alguém que você ama. Porque histórias como essa precisam ser ouvidas. Precisam Viralizer. Precisam Inspire Transformaceo. A gente muda o mundo um cuidado por vez. Uma comunidade por vez. Uma menina sozinha em uma cabana escura que aprende que ela merecia estar aqui. Essa é a história. Essa é a missão. E essa é apenas o começo. Fim do roteiro completo. 6.000 palavras.